Olá, seja bem-vindo, bem-vinda ao canal Mauadier Advocacia. Meu nome é Vinícius Mauadier, sou advogado previdenciário e hoje iremos sanar algumas dúvidas que têm sido frequentes devido ao pedido de destaque no julgamento dos embargos de declaração na revisão da vida toda, ocorrida no dia 1º de dezembro de 2023 pelo ministro relator Alexandre de Moraes. Mas antes, peço-lhe que deixe logo o seu like, faça sua inscrição se não for inscrito, ative as notificações e compartilhe esse vídeo. Como mencionado, o ministro Alexandre de Moraes, ele pediu destaque no julgamento dos embargos da revisão da vida toda, que, por sinal, estava com placar de 4-3 a favor dos aposentados. Isso porque o ministro Cristiano Zanin, ele encabeçou um pedido de anulação do acordo do STJ que autorizou a revisão da vida toda, alegando que houve inobservância da cláusula de reserva de plenário. No mesmo passo, o ministro Luiz Roberto Barroso acompanhou o voto do ministro Cristiano Zanin em apenas 3 minutos de diferença da apresentação do voto de Zanin para o dele, ou seja, sem nenhuma análise. Posteriormente, também, o ministro Dias Toffoli seguiu esse entendimento. Do outro lado, tanto o voto do ministro Alexandre de Moraes quanto da ministra Rosa Weber e também dos ministros Edson Fachin e Carmen Lúcia foram favoráveis à manutenção da revisão da vida toda. Feitas essas considerações, vamos agora analisar aqui as principais dúvidas que eu tenho recebido logo após esse pedido de destaque do ministro Alexandre de Moraes. Vejamos. Pois bem, a primeira dúvida é a seguinte: o que acontece quando há um pedido de destaque? Eu trouxe para vocês aqui o regimento interno do Supremo Tribunal Federal. E aqui no artigo 21b, parágrafo 3º, diz o seguinte: no caso de pedido de destaque feito por qualquer ministro, inclusive o próprio ministro relator, o relator encaminhará o processo ao órgão colegiado competente para julgamento presencial, com a publicação da nova pauta. Do mesmo modo, a resolução número 642, de 14 de junho de 2019, que dispõe sobre o julgamento de processos em lista nas sessões presenciais e virtuais do Supremo Tribunal Federal, ele diz o seguinte aqui no artigo 4º: não serão julgados em ambiente virtual as listas ou os processos com pedido de destaque feito por qualquer ministro. Desse modo, tendo sido feito um pedido de destaque por qualquer ministro, não poderá mais prosseguir com o julgamento na sessão virtual. E o parágrafo 1º continua: nos casos previstos neste artigo, o relator retirará o processo de pauta de julgamento eletrônico e o encaminhará ao órgão colegiado competente para julgamento presencial com publicação de nova pauta. Desse modo, como mencionado, não pode dar seguimento ao processo virtual, uma vez que o ministro relator Alexandre de Moraes ele fez pedido de destaque. Mas vamos aqui para um detalhe importante. Nos casos de destaque previstos no inciso 1 e 2, como é o caso aqui em apreço, o julgamento será reiniciado, ou seja, haverá nova apresentação dos votos por cada ministro. Diante dessa situação de reiniciar a votação, outra pergunta que está frequente é a seguinte: o voto da ministra Rosa Weber será mantido? Vamos também aqui para o regimento interno do Supremo Tribunal Federal. O artigo 134 diz o seguinte, parágrafo 1º: ao reencetar-se, ou seja, ao recomeçar o julgamento, serão computados os votos já proferidos pelos ministros, ainda que não compareçam ou hajam deixado o exercício do cargo. E mais, pessoal, vocês vão se lembrar que na própria revisão da vida toda, tivemos aquele voto do ministro Marco Aurélio, que logo após aposentou. E aí foi fixada a seguinte tese, decisão: preliminarmente, o tribunal, por maioria, acolheu questão de ordem, detalhe, foi uma questão de ordem apresentada, suscitada pelo ministro Alexandre de Moraes, no sentido de o plenário fixar o entendimento
da validade de voto proferido por ministro posteriormente aposentado ou cujo exercício do cargo tenha cessado por outro motivo, mesmo em caso de destaque em julgamento virtual, entendendo no caso concreto que a retomada desse julgamento preserve o voto proferido pelo ministro Marco Aurélio na sessão virtual de 20 a 27 de novembro de 2020, garantindo ainda que tal posicionamento passe a ser adotado a partir do presente julgamento, não sendo aplicado aos processos já julgados. Ou seja, quando o ministro Marco Aurélio proferiu o voto no julgamento virtual e logo após aposentou, o voto dele foi mantido no julgamento presencial. Então, nesse caso, vai ser mantido o voto da ministra Rosa Weber e já iniciaremos julgamento no plenário presencial com o placar de 1-0 a favor dos aposentados, em razão, como está aqui escrito, da manutenção, da permanência do voto da ministra Rosa Weber. Outra pergunta que tem sido frequente é: existe prazo para julgamento do pedido de destaque? Olha só, pessoal. Diferentemente do que ocorre no pedido de vista, que há um prazo de 90 dias contada da publicação do julgamento para que seja apresentado o voto vista, não há prazo fixado para julgamento de pedido de destaque. Vamos ter que aguardar essa inclusão em pauta de julgamento pelo presidente do STF. Outra pergunta é a seguinte: esse pedido de destaque foi algo bom ou ruim? Olha só, pessoal. Diante desse contexto que nós estávamos enfrentando, ou seja, diante dessa situação levantada, encabeçada pelo ministro Cristiano Zanin, pedindo a anulação do acórdão lá no STJ, caso esse voto do ministro Cristiano Zanin não fosse acompanhado por outros ministros, a situação estaria mais tranquila. Entretanto, como houve ministros que acompanharam esse voto, que é um voto totalmente descabido, prejudicial, fora de contexto, porque essa questão já tinha sido apreciada pelo ministro Ricardo Lewandowski, então ele não poderia trazer esse tipo de voto, porque não é um fato novo e é um fato já apreciado 2 vezes pelo Supremo Tribunal Federal, mas que infelizmente foi passado. Entendam como quiser, se é um voto político, se é um voto jurídico. Eu, particularmente, entendo que é uma questão política isso aí, porque não há que se discutir isso novamente, mas, infelizmente, teve ministros que acompanharam. Então, diante dessa situação, eu entendo sim que foi algo positivo, porque aos 45 minutos estavam 4-3, com grande risco dos outros ministros apresentarem seus votos nesse mesmo sentido, e aí estava tudo perdido. O ministro Alexandre de Moraes apresenta esse pedido de destaque. E por que eu estou dizendo isso? Primeiro, existia sim a real possibilidade dessa tese da revisão da vida toda ser afastada no julgamento do plenário virtual, ou seja, seguirem o voto do ministro Cristiano Zanin e aí já era. Como também existe agora, com esse pedido de destaque, a possibilidade de agora afastar esse questionamento de Zanin lá no plenário presencial, porque vai ter o embate sobre esse tema, sobre essa questão por ele levantada. Então, como mencionado aqui, novos debates também serão apresentados, com novos fundamentos, reflexões, e isso é muito bom, porque acaba, de certo modo, havendo um confronto entre uma fundamentação de ministro e do outro ministro, podendo, assim, angariar votos favoráveis para a revisão da vida toda. Agora, o lado negativo disso daí é que realmente o prazo é indefinido em relação à data de quando esse julgamento será pautado. Mas estamos com a expectativa de que será julgado no primeiro semestre do ano de 2024, devido à importância que o caso requer. E aí eu digo isso aqui com bastante clareza. Lógico que a gente não tem como adivinhar aqui qual vai ser a data, se vai ser realmente no primeiro semestre, mas eu não estou sozinho nesse pensamento. Há diversos outros colegas que também estão
otimista nesse sentido de que vai ser julgado no primeiro semestre devido à importância que é a revisão da vida toda, até porque todo esse período que está ainda sendo julgado vai acumulando juros, correções, então é mais prejudicial ainda para o INSS, Previdência Social, União, porque vai ter que pagar esses retroativos. Além disso, outra pergunta também bem pertinente é a seguinte: vai ser analisada a questão de ordem? Eu tenho recebido inúmeras perguntas nesse sentido. E aí eu preciso demonstrar o seguinte: olha o que é que o regimento interno da STF fala. São atribuições do relator, nesse caso do ministro Alexandre de Moraes. Aí tem lá no inciso 3º, submeter ao plenário, à turma ou aos presidentes, conforme a competência, questões de ordem para o bom andamento do processo. Do outro lado, o artigo 13 diz o seguinte: são atribuições do presidente, que no caso é o ministro Luiz Roberto Barroso, decidir questão de ordem ou submetê-las ao tribunal quando entender necessário. Mas aí vem a seguinte dúvida também. E nesse caso, o que foi que ocorreu em relação a essa questão de ordem suscitada? Como eu acabei de mencionar aqui, o passo a passo seria o seguinte: questão de ordem apresentada, o ministro Alexandre de Moraes, que é o relator, encaminharia isso para o ministro Luiz Roberto Barroso, que é o presidente atual, e ele iria deliberar para enviar isso para o plenário do STF apreciar. Entretanto, pessoal, o que ocorreu foi o seguinte, até destaquei aqui, não há qualquer informação se o ministro relator Alexandre de Moraes encaminhou essa questão de ordem para o ministro presidente Luiz Barroso. Nós não temos essa informação na movimentação, nos autos da revisão da vida toda. Do mesmo modo, não há qualquer informação se o presidente Luiz Roberto Barroso recebeu essa questão de ordem e ele decidiu não levar isso ao plenário. Bem como também não há informação se o ministro relator Alexandre de Moraes, ao perceber o rumo da votação, que seria negativa, decidiu simplificar isso tudo pedindo destaque. E aí, deixando esse debate para o plenário presencial. Eu, particularmente, entendo que o ministro de Alexandre de Moraes fez exatamente esse terceiro ponto aqui. Ele percebeu o rumo que estava seguindo o julgamento e que poderia ser desastroso e ele pediu destaque para simplificar. Bom, eu não posso garantir, como eu acabei de falar, porque não temos essas informações, mas tudo leva a acreditar que ele agiu de forma prudente. Por isso que eu entendo realmente que esse pedido de destaque ele foi muito importante para os aposentados nesse momento do julgamento dos embargos da revisão da vida toda. E aí uma outra pergunta que tem sido frequente é a seguinte: e um novo ministro que vai assumir a cadeira da ministra aposentada Rosa Weber, ele vai voltar? Bom, como sabemos, o atual presidente da República, ele indicou o Flávio Dino para a vaga de ministro do Supremo Tribunal Federal no lugar da ministra Rosa Weber, que aposentou. Portanto, caberá ao Senado Federal aprovar ou não essa indicação de Flávio Dino para ministro do STF, ocupando a cadeira que era da ministra Rosa Weber. Entretanto, independente de ser Flávio Dino ou qualquer outro, não vai participar do julgamento da revisão da vida toda. Por quê? Como eu mencionei, o voto da ministra Rosa Weber vai ser mantido. Portanto, esses são os esclarecimentos, as respostas para essas dúvidas que tenho recebido e que pode ser a sua também. E você? Acredita que em 2024, no primeiro semestre, o Supremo Tribunal Federal irá pautar e julgar os embargos de declaração da revisão da vida toda? Deixa aqui seu comentário. E o que é que você achou dessa atitude do ministro Alexandre de Moraes? Comente aqui. É isso. Se você gostou, deixe seu like para ajudar o canal, faça a inscrição se não for inscrito, ative as notificações e compartilhe esse vídeo. Um fraterno abraço, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.